Para a gente começar, eu queria mostrar para vocês nossos objetivos, que são, primeiro, a gente vai compreender os motivos bases. Vocês vão entender o que é isso. Vou explicar com bastante calma e eu quero que a gente saia daqui ciente, certo, do que é um motivo base e etc. Uma perspectiva bíblica do conceito de cidade e uma análise das esferas modais propostas por Doiver, né? Depois a gente vai ver quem foi Doiver também. E no final eu quero que a gente converse especificamente sobre um caso daqui de Bauru. A gente não precisa ter grande conhecimento do que aconteceu e nem nada, mas só com o conhecimento que a gente vai adquirir hoje aqui na nossa conversa, a gente já vai conseguir ter bons resultados de discussão. Então, primeiro eu queria ler essa frase para vocês, né, que vai definir o que é o dogma da autonomia da razão. Tudo isso parte de uma esfera de estudos aí, gente, que é a filosofia da tecnologia. Então, dentro da filosofia, que existem vários campos, existe um grupo que se despertou muito relacionado à reforma protestante e às implicações da reforma dentro da Holanda. Então, a gente sempre fala de Abraham Kuyper, que foi uma grande figura da representação da teologia reformada dentro da Holanda, que possibilitou bastante o pessoal a pensar como que a teologia reformada é de fato relevante para a sociedade, ao ponto onde Kuyper funda universidades e se torna até no final primeiro-ministro da Holanda. Essa frase aqui vai definir então o que é o dogma da autonomia da razão. Vai dizer assim, que se configura como uma das principais características da modernidade, então é muito comum essa visão hoje, a qual propaga a ideia de que crenças religiosas dizem respeito estritamente a uma esfera privada da vida, e que a produção intelectual nada tem a ver com essas crenças. Eu vou repetir então. Crenças religiosas dizem respeito estritamente a uma esfera privada da vida, e que a produção intelectual nada tem a ver com essas crenças. Esse pensamento é muito comum nos dias de hoje, de que as nossas crenças religiosas, a nossa religião, a nossa fé, é algo particular, privado, que você tem que servir ao seu Deus na sua casa. E isso não tem que ter a ver com o seu trabalho, com a forma como você dá aula em uma sala de aula, com a forma como você governa um país, etc. Se alguém quiser me interromper e lembrar de algum exemplo prático disso na nossa sociedade, pode ficar à vontade. Mas eu lembro de exemplos muito comuns, por exemplo, na política, onde um candidato, por exemplo, em um debate pode ser questionado a respeito de uma questão que é mais determinada pela fé. Por exemplo, o que você pensa a respeito do aborto? E aí ele vai e responde, eu penso que é uma questão de saúde pública e etc. Mas na minha questão pessoal de fé, aí ele fala, ou ele não fala. Aí alguém pergunta, mas e você? E a sua fé? E aquilo que você de fato crê? Né? Aí a pessoa vai falar, não, a minha fé é para minha casa. Eu sou evangélico, eu sou espírita, mas isso é uma questão particular. Tem um discurso muito famoso do Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, onde ele fala a respeito da fé dele como se fosse algo separado daquilo que ele vai praticar, daquilo que ele vai fazer. Isso é muito comum, né? A gente trata já a crença religiosa como algo separado da nossa vida fora da igreja ou fora de casa. A religião está guardada para dentro do templo religioso, seja qual for, e para dentro da sua casa. Só que a filosofia da tecnologia, e principalmente Hermann Doiver, que é esse cara aí nessa foto, que era um filósofo, jurista, escritor cristão da Holanda também, ele vai propor que isso é uma falsidade, que isso é uma mentira filosófica, porque é impossível você desassociar as crenças básicas de alguém daquilo que ela produz, tanto na ciência quanto na tecnologia. Então, veja só o que ele vai falar. Isso aqui não é exatamente a fala dele. Eu procurei alguém que avaliasse o conteúdo do que ele fala, ao invés das falas dele, por causa da dificuldade
de entender as palavras dele. A filosofia dele é bem densa, bem difícil de ler, de entender, e numa primeira vez, assim. Mas olha só o que ele vai dizer. Deixa eu só aceitar mais alguém que está entrando. Pronto. Ele vai dizer: o coração, por sua vez, sempre está direcionado a um absoluto supratemporal, que é a base do conceito da religião para Doiver. Então, ele está dizendo que existem absolutos supratemporais, que são as bases das religiões, e que o nosso coração humano ele sempre é movido por esses absolutos. E ele diz assim: esse motivo base, isso é o motivo base que eu queria que a gente aprendesse hoje. É de caráter puramente religioso, pois busca analisar e interpretar a totalidade da realidade por meio de um só aspecto. Desse modo, entende-se que o dogma da autonomia da razão, que a gente definiu no primeiro slide, que dizia que a nossa fé é algo da esfera privada, é algo que você tem que lidar na sua casa, na sua igreja, e que a sua produção tecnológica, aquilo que você faz, no seu emprego, na rua, não tem nada a ver com a sua fé, é um mito. É um mito. Então, olha só o que Doiver propõe. Nenhuma atividade de cunho teórico, seja filosófica ou científica, é neutra em si mesma. Ela sempre vai obedecer a um direcionamento religioso básico. Então, a partir de hoje, quando você agora ouviu isso, e se você quiser, você vai lá e pesquisa mais sobre o Doiver, pede material, eu mando no grupo estudos legais dele, nunca mais você vai acreditar naquela falácia de que a religião está separada da ciência. Ou que cientistas ateus estão desprovidos de pressupostos religiosos naquilo que eles produzem. Como se a ciência de um ateu, por exemplo, fosse menos religiosa que a ciência de um protestante, ou de um católico, ou de um espírita. Na verdade, todos nós temos nossos pressupostos de fé e pressupostos religiosos. E, inclusive, para se fazer ciência, é necessário ter vários pressupostos. Né? Isso é uma conversa para uma outra hora. Mas existem vários pressupostos praticamente religiosos que você precisa crer e ter convicção daquilo para que você acredite que a ciência é verdadeira. Tá, mas por que a gente está falando disso? Porque é um choque para muitas pessoas quando a gente fala sobre infraestrutura como mandato cultural. Talvez seja uma reação primária de muita gente pensar: o que Deus tem a ver com iluminação pública? O que Deus tem a ver com praça? O que Deus tem a ver com o dimensionamento de uma faixa? O que Deus tem a ver com o traço do concreto de uma estrutura? Esse é um primeiro pensamento que muitos cristãos têm. E a gente vai entender melhor agora por quê. Deixa eu passar. Os 4 motivos bases que Doiver propõe que regeram e regem a humanidade são esses. E eu vou falar rapidinho sobre cada um. O primeiro motivo base, que é de matéria e forma, é um motivo base presente muito na Grécia Antiga, relacionado às religiões da época, né? E aí ele vai dizer que existe uma... Você pode ter lembrado disso de filosofia na escola. Quando a gente começa a aprender filosofia, a gente aprende isso. Que eles criam um dualismo entre matéria e forma, como se tivesse algo que vai além da matéria, que é a forma, mas existe a matéria, existe esse conflito entre as duas coisas. Um outro motivo base é a narrativa cristã, que é a narrativa que diz que toda a humanidade ela está encaixada em uma narrativa que tem eventos principais de um Deus que rege a história. Esses podem ser resumidos em criação, queda e redenção. Supostamente, esse deveria ser o nosso motivo base como cristãos, certo? Como cristãos, você deveria olhar o mundo e fazer tudo aquilo que você faz partindo de uma perspectiva de que você está em uma narrativa, que você é um personagem de uma história. Você não é o personagem principal, mas você é um personagem de uma história que Deus está escrevendo. E hoje nós estamos entre queda, redenção, já aconteceu, na verdade, a gente está esperando a consumação. Né? Isso daí deve estar mais familiarizado para a gente. Um outro motivo base, muito comum, é a natureza e graça. Schaeffer vai falar muito sobre esse motivo base, e ele vai dizer que Tomás de Aquino foi um dos principais iniciantes desse pensamento. Então, por mais que Tomás de Aquino tenha uma contribuição excelente para o cristianismo, ele teve um
uma espécie de mancha no legado dele, que é essa separação entre natureza e graça. Então, para Tomás de Aquino, e para os pensadores que seguiram ele, e na verdade para grande parte da humanidade de hoje, existe uma separação daquilo que é natural, que é a parte da natureza, e uma separação separada daquilo que é graça, aquilo que é espiritual. Então, qual é o resultado disso, do pensamento medieval que persiste até hoje? A gente pensa, tem coisas que são sagradas. E a gente também pensa, tem coisas que são seculares. Música. Tem música que é sagrada. Tem música que é secular. Exatamente o que define o que é uma música secular e o que é uma música sagrada. Ninguém sabe ao certo. Talvez seja a profissão de fé daquele que canta, talvez seja o conteúdo da música, mas a gente começa a achar vários problemas dessa divisão, porque na verdade não é um motivo base verdadeiro. Não existe aquilo que é natural, ou seja, secular, e aquilo que é sagrado. Na verdade, no motivo base que nós deveríamos crer, na cosmovisão cristã, todas as coisas são sagradas e estão debaixo do senhorio de Cristo. Todas as músicas, todas as atividades profissionais, tudo está debaixo do senhorio de Cristo e é espiritual de alguma forma. Seja caído, seja influenciado pelo pecado, mas de alguma forma é espiritual. E por fim, existe uma proposta de um quarto motivo base, que é a questão da natureza e liberdade, que é a consequência da visão da natureza e graça, que vai dizer que agora, sendo então, é uma evolução da natureza e da graça, sendo então uma parte secular e uma parte espiritual, elas são totalmente independentes, elas não devem se relacionar. E é aquela primeira frase que a gente leu. É a famosa frase do candidato político que vai dizer, não, isso é da minha esfera privada. Eu sou evangélico, mas eu não vou deixar as minhas crenças interferirem no meu mandato. Eu não vou deixar aquilo que eu creio no meu privado, aquilo que é da minha particularidade, vir para o meu privado. Certo. Qual é o motivo base que mais atrapalha a gente hoje? E que talvez seja o seu motivo base, e aí a gente tem que repensar isso. É o motivo base de natureza e graça. Porque a gente tem uma tendência muito forte a separar aquilo que é supostamente secular daquilo que é supostamente sagrado. E a gente tem dificuldade, a gente não tem a dificuldade de enxergar ciências humanas, por exemplo, na perspectiva da graça. É fácil falar até sobre, não é fácil falar, mas é fácil a gente aceitar a ideia de conversar sobre uma pedagogia cristã, falar sobre direito cristão, falar sobre ciências da religião numa perspectiva cristã. Mas quando isso vai para o campo das ciências exatas, por exemplo, a gente tem muita dificuldade em pensar em uma matemática cristã. Não quer dizer que os números vão se converter, mas entender quais são os pressupostos por trás da produção matemática. Ou, nas aplicações mais práticas, o que é uma engenharia, uma arquitetura, com uma perspectiva cristã. Ou seja, submetidas a um motivo base verdadeiro, que é da narrativa da redenção, de que, de alguma forma, aquilo que eu produzo, seja uma estrutura, seja o lixo que eu coloco para fora para o lixeiro pegar, seja o dejeto que eu dou descarga, tudo isso, de alguma forma, está encaixado dentro de uma narrativa, de um mundo que Deus criou, um mundo que caiu, um mundo que foi redimido e que um dia será governado novamente por Cristo de forma completa. Beleza. Por fim, dessa questão mais filosófica da coisa, eu deixo essa frase do Schaeffer. Vale muito a pena a gente estudar Schaeffer. Ele diz, nesse livro A Morte da Razão, não existe nada autônomo, nada parte do soberano senhorio de Jesus Cristo e da autoridade das Escrituras. Deus fez o homem todo e está interessado no homem todo, e o resultado disso é a unidade. A unidade do quê? A unidade das coisas, de tudo que se produz, que se pensa, que se faz. Não existe separação entre as coisas. Então, resumo da ópera dessa conversa filosófica. Nós precisamos enxergar a produção tecnológica, e a gente vai ter um dia só para falar sobre tecnologia, mas hoje especificamente sobre infraestrutura urbana, pensando, eu não sei como, mas de alguma forma
isso está encaixado em uma narrativa da redenção, e aquilo que eu produzo tem pressupostos religiosos, e eu quero submeter esses meus pressupostos religiosos a Cristo. Eu quero que Cristo seja tão vivo em mim, ao ponto de que, de alguma forma, na ponta do meu comportamento, que é aquilo que eu faço para minha cidade, para o meu contexto urbano, seja projetando uma cidade ou simplesmente vivendo na cidade, reflita o caráter de Cristo e glorifique ele de alguma forma. Vamos agora falar um pouquinho sobre a perspectiva bíblica sobre cidade. E eu quero começar de trás para frente, começando sobre a consumação, o final da Bíblia, o que a Bíblia fala no final sobre cidade. Olha só o texto que João escreveu em Apocalipse, capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21, do 1 ao 3. Na consumação da narrativa bíblica, quando Cristo voltar, eliminar o pecado de uma vez por todas da face da terra, vencer Satanás e os nossos adversários, os adversários de Cristo, nos glorificar, existe uma cidade dentro da narrativa. Essa cidade é uma cidade preparada pelo próprio Cristo. É a Nova Jerusalém. E eu não quero entrar em nada escatológico em detalhes, né? Claro que eu já estou entrando em questões escatológicas, mas eu não quero entrar em muitos detalhes disso. Mas de alguma forma, da mesma maneira que Deus ordenou um jardim para que o homem vivesse e cultivasse esse jardim, na restauração de todas as coisas, Deus está organizando uma cidade para que nós, o seu povo, vivamos. Então, nós vamos voltar ao estado de pureza de Adão. Nós não vamos ter mais a presença do pecado dentro de nós. Mas não ache que você vai viver num jardim acariciando tigre e regando planta. Na verdade, a redenção tem a ver com produção tecnológica, nós produzirmos tecnologia, vivermos em uma cidade, para a glória de Cristo. É dessa cidade que Cristo vai governar as nações, inclusive. Mas a gente não tem muitos detalhes, né? Mas, de alguma forma, existe uma cidade na história. Agora eu vou voltar do começo. Eu não tenho grandes, profundos aspectos bíblicos para falar sobre cidade, mas tem algumas coisas muito curiosas que a gente pode pensar em como a Bíblia aborda a cidade. Primeiro, as cidades elas estão, de certa forma, relacionadas à rebeldia do homem. Por exemplo, em Gênesis 4,17, e eu vou deixar os textos para vocês aqui, e vou só citar a que cada um se refere. Se você quiser abrir no seu celular, no seu computador enquanto isso, fica à vontade. Mas eu vou mandar os slides depois lá no grupo, para que a gente talvez a gente não tenha tempo hábil de ler tudo. Mas em Gênesis 4,17, por exemplo, é a primeira menção a uma cidade, que diz que, logo depois que Caim foi advertido por Deus de ter matado Abel, ele vai, encontra uma mulher, se casa, se junta a ela e funda uma cidade, dando à cidade o nome do seu filho, Enoque. O relato, então, começa de uma cidade sendo feita, elaborada, fundada, a partir da rebeldia de Enoque, ou da rebeldia de Caim, e com o nome do próprio filho de Caim. Então, Caim se rebela, ele não necessariamente o texto dá a dizer que ele se arrepende de alguma forma, mas a solução para ele, diante do que tinha acontecido, havia matado o próprio irmão, é sair da onde ele estava, de perto dos pais, e fundar uma cidade fora dali. Em Gênesis 11:4, por exemplo, tem uma fundação de uma outra cidade, que é a Babel, certo? A Babel é uma cidade muito interessante, porque na tradução do texto, muitas vezes, a gente vê Torre de Babel, né? Mas uma tradução mais assertiva do texto seria: vamos construir uma cidade que seja alta como uma torre.
Porque eles tinham a ideia de que o céu era alcançável. O céu, tanto o céu sky, né, o céu firmamento, era representante das divindades, as divindades estavam lá de alguma forma, e a gente poderia alcançar aquele céu. E no final desse versículo, os engenheiros, vamos dizer assim, construtores daquela cidade, eles dizem: dessa forma, as pessoas verão o nosso poder, verão como nós somos poderosos. Então, de certa forma, as primeiras cidades, e não as primeiras e as últimas também, tudo aquilo que é uma produção de estrutura está relacionada com um certo poder. E o desejo do homem de fazer coisas grandiosas e mostrar poder. É por isso que a gente vê grandes prédios, grandes construções que conferem certo status a cidades, a países e organizações que constroem, por exemplo. É por isso que um engenheiro e um arquiteto, por exemplo, um construtor, tem que lidar com diversas questões pessoais do seu cliente, que muitas vezes estão relacionadas a uma certa ostentação daquilo que ele está construindo. É por isso que as casas modernas, por exemplo, têm grandes platibandas que fazem as casas parecerem maiores. As salas muitas vezes têm pé direitos de 6, 8 metros de altura. Porque são construções imponentes. Eu não tenho dinheiro para construir um arranha-céu, mas talvez um dia eu tenha dinheiro para construir uma casa que tenha um pé direito bem alto e as pessoas entrem e tenham um lustre bem grande naquele pé direito e elas olhem e pensam: uau, que casa, o Rodrigo deve ser alguém com muito poder ou com muito dinheiro. De alguma forma, aquilo que nós construímos está relacionado à nossa rebeldia, porque a nossa produção foi afetada pelo nosso pecado. Outro ponto interessante dos aspectos bíblicos da cidade é que elas são unidades reconhecidas por Deus. Então, não é como se Caim tivesse feito uma cidade, aquelas pessoas tivessem construído a Torre de Babel, e Deus falasse: ah, deixa isso para lá. Na verdade, eu identifico cada um como cada um, né? De fato, Deus identifica cada um como cada um, e o nosso relacionamento com Deus é pessoal. Mas tem questões muito curiosas na Bíblia. Por exemplo, em Gênesis 18, a gente tem um conflito entre Abraão e Deus, sobre Deus reconhecer Sodoma e Gomorra como uma unidade. Deus então reconhece Sodoma e Gomorra como duas unidades, vamos dizer assim. E ele fala: essas cidades pecaram contra mim. E qual é o dilema de Abraão? Ele diz então nesse texto: você vai punir o justo com o injusto? Ou seja, você está considerando a cidade uma unidade? E se tiver tantos justos lá dentro, você vai matá-los juntos? E aí começa aquele diálogo entre Abraão e Deus, ali personificado em Cristo, onde eles discutem qual era a unidade menor no caso do pecado. Será que Deus iria então castigar uma cidade inteira com os justos dentro? E no final, Cristo entra na negociação com Abraão, guardadas as devidas proporções, e a família de Ló, no caso, é salva desse incidente. Mas Deus considera Sodoma e Gomorra como uma unidade. E a gente, na verdade, vê isso, eu trouxe só exemplos mais curiosos, ao longo de toda a Bíblia, desde Babel até Sodoma e Gomorra, até Jerusalém, Betel e várias, Belém e várias cidades, que Deus vai trazendo seu juízo sobre as cidades, vai trazendo profecias contra as cidades, vai falando com as cidades como se elas fossem pessoas, como se elas fossem uma unidade a ser considerada. E lá no texto de Mateus é para a gente ver que Cristo também faz isso. Então ele diz nesse texto aqui: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se fossem realizados os mesmos milagres que foram realizados na cidade de Tiro e de Sidom, eles teriam se arrependido. Então, olha só, Jesus está lamentando por uma cidade que tem muro, que tem nome, que tem portão, que tem prefeitura. Depende da época, né? Mas que tem um centro de governo, que tem um mercado. Obviamente, Deus não quer salvar a estrutura física. Deus vai salvar pessoas. Mas, de alguma forma, e uma forma engraçada pra gente, curiosa pra gente, Deus trata as pessoas muitas vezes por onde elas moram. Se refere a elas: ó, vocês, ó, a igreja reunida aonde?
na Galácia, por exemplo. Então, as cidades são unidades reconhecidas por Deus. Isso é importante a gente saber. A Bíblia também não esconde o alto preço que se paga na humanidade para uma estrutura ser feita. Por exemplo, em Êxodo 5, 6 a 8, é quando o faraó redobra o trabalho forçado do povo judeu, e ele diz assim: não mais deem palhas, a partir de agora esse povo vai fazer tijolos dobrados. Peraí, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas tijolo só tem uma função: construir casas, pirâmides, palácios, construir edificações em geral. Ou seja, a escravidão do povo judeu estava relacionada intimamente à produção urbana do Egito. A construção das pirâmides, a construção de palácios, a toda a urbanização que o Egito estava experimentando na época. Isso era feito às custas de muitas e muitas vidas, de muitos e muitos escravos, não só hebreus, mas de diversas nacionalidades, mas ali hebreus também. Será que é diferente hoje? Não é diferente hoje, né? Se você pegar qualquer obra de grande porte, por exemplo, o evento que vai ter no Catar lá, ou as grandes usinas hidrelétricas do Brasil, existe um grande número de pessoas que morreram nessas obras. Se você conversa com pessoas mais antigas que participaram das várias usinas hidrelétricas, da construção das várias usinas hidrelétricas, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, você vai ver várias e várias histórias de operários que morreram em obras. Morreram concretados, caíram de alturas diversas. Existe um alto risco em se construir coisas grandes, existe um alto risco em fazer coisas grandiosas. E muitas vezes esse risco é pago por vidas humanas. E a Bíblia não esconde isso. Lá em 1 Reis, de 13 a 18, vai contar aquela história da negociação de materiais de construção civil entre Salomão e Irão, um outro rei, o rei de Tiro, se eu não me engano, ou de Sidom. E aí eles negociam a venda, e esse texto diz que a quantidade de homens que Salomão envolveu na construção do templo e da sua casa. Do templo e da sua casa. Eram 30 mil homens, eu vou chutar aqui, porque eu não lembro exatamente a ordem, mas 30 mil homens iam até a outra terra em um trabalho trimestral, assim, trabalha um mês, descansa 2, buscar o material. Eles lavravam pedra. Era uma pedreira na terra de Irão. Eles traziam os cedros do Líbano. E outros 80 mil homens trabalhavam na construção, né? Para quê? Para um templo de aproximadamente 500 metros quadrados. 3 andares. Tem casas em Bauru que são maiores que esse templo, né? Em condomínios fechados, casas de luxo, que são maiores que esse templo. Milhares de homens envolvidos. Quantas pessoas não devem ter morrido nisso? Trabalho. Então você está aí cuidando da sua terra, cuidando da sua família, curtindo sua esposa. Espera aí que o rei te convocou para você ficar um mês fora, cortando pedra para ele construir a casa dele. E uma casa de, sei lá, 750, 800 metros quadrados. Que era a casa de Salomão, que era inclusive maior que o templo. Qual é o resultado disso para o reinado de Salomão? Em 1 Reis 12, quando o filho de Salomão assume o reinado, o povo diz para ele o seguinte: o fardo do seu pai sobre nós foi muito duro. Olha só. Qual foi o legado de Salomão para o povo? Imediatamente, aquele povo que viveu logo a morte dele e viveu o governo seguinte. O legado do seu pai foi muito duro. Seja mais leve com a gente, é o que eles pedem. Mais ou menos isso. E o filho de Salomão, Roboão, não aceita isso. Ele ouve, diz a Bíblia, que ao invés dele ouvir os sábios que disseram, de fato, o jugo do seu pai foi muito pesado sobre o povo. Ele ouve os jovens da sua idade que dizem, se o seu pai foi assim, que você seja pior. E é essa a resposta que ele dá para o povo. Qual é o resultado disso? É aí que a gente tem a divisão do reino. É aí que a gente tem a divisão entre o norte e o sul. Porque Jeroboão assume o reinado do norte. Quer dizer, não lembro, mas o reino se divide. E Jeroboão assume um, Roboão assume outro.
Ou seja, de alguma forma, a construção civil, a urbanização, está sempre relacionada a objetivos egoístas. Tem um preço muito caro a ser mantido. E a gente vê consequências drásticas disso, né? Agora, uma outra coisa legal do aspecto bíblico é que Deus escolheu uma cidade para chamar de sua. Em 1 Reis 11, é só um dos textos que diz que Deus escolheu Davi como rei para representar a sua dinastia e Jerusalém como a sua cidade. Gente, Jerusalém é uma cidade. É que está muito distante da nossa realidade. Mas tem muro, tem rua, tem esgoto. Né? E nessa época já tinha. Tem captação de água, tem gente de todo tipo. E Deus escolheu uma cidade para chamar de sua, e nesse texto vai dizer, e pôs nela o seu nome. Então, diante de tudo isso que a gente conversou, vocês acham que seria sábio nós ignorarmos a forma como nós fazemos ou vivemos cidade? Diante de tantas coisas e implicações que existem na vida urbana, é sábio da nossa parte dizer, não, isso não tem a ver com a nossa fé. Isso, eu sou crente, mas isso não tem nada a ver com a forma como eu vivo. Na verdade, não é sábio. E agora eu quero voltar então para Doiver. Doiver então faz uma proposta seguinte, ele vai dizer assim: a realidade ela é dividida em vários aspectos modais. Tudo acontece dentro desses aspectos. São esses 15 aspectos modais que é proposto por vários filósofos, Doiver é um deles. Quantitativo, aritmético, espacial, cinético, físico, biológico, psíquico, analítico-lógico, histórico-formativo, linguístico, social, econômico, estético, jurídico, ético e pístico. Pístico, que eu acho que é a palavra mais difícil aqui, é a respeito de fé, vem de pistes, né? Então, a respeito de fé, de crença, base. Então, Doiver vai embasar uma parte da filosofia da tecnologia que vai dizer o seguinte: tudo aquilo que você produz tem que ser pensado para todas essas áreas. O cristão deve pensar para todas essas áreas, tudo aquilo que ele fizer. Então, você precisa pensar na sua casa, como você gere a sua casa, se você separa ou não o seu lixo, quando você coloca o seu lixo na rua, para onde você joga a sujeira que você varre, quantas vezes você dá descarga, quanto tempo dura o seu banho, quantas lâmpadas você tem, quantos dispositivos de ar-condicionado você usa, quem você convida para ir na sua casa, qual é a cor da sua parede. Tudo isso pode ser pensado de alguma forma em aspectos modais. Por exemplo, você pode querer pintar a sua parede de laranja, uma de laranja, outra de verde, e o seu teto de rosa. Mas talvez esteticamente não seja legal. Talvez psicologicamente traga desgosto para quem entra na sua casa. Eticamente não é um problema, mas tudo aquilo que nós fazemos pode ser pensado, deve ser pensado nesses aspectos. E o grande problema das faculdades de engenharia, de arquitetura, da construção civil e de tudo que nós fazemos hoje é que elas são reducionistas e reduzem a nossa produção a apenas um aspecto, ou alguns aspectos. Por exemplo, na minha faculdade de engenharia civil, quase tudo estava relacionado ao quantitativo, espacial, cinético e físico, os 4 primeiros itens, porque são as físicas básicas, ao jurídico, porque eu respondo judicialmente por aquilo que eu produzo, então eu não posso produzir um prédio que vai cair e que eu não garanto a segurança dele, mas principalmente econômico. Então, economicamente tem que ser viável. E o psíquico não se forma para isso. E o histórico formativo também não se forma para isso. E o ético, muito menos. As questões humanas saíram das faculdades de engenharia.